Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Eu sou Nathaniel Paiva, líder de engenharia, e nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre a evolução do Java a partir da versão 8. E você vai entender um pouco como foi esse trajeto de evolução dessa linguagem que eu gosto tanto. E se você está vendo esse vídeo, provavelmente você gosta também dessa linguagem. Vamos lá, vamos ver essa Bom, evolução. Primeiro a gente vai ver que o sistema de desenvolvimento do Java ali, do Java moderno e o ecossistema e desenvolvimento mudou consideravelmente, tá? A gente pode perceber, por exemplo, que a evolução do Java desde o 8 até o Java atual tem mudanças significativas. Ah, a gente pode perceber que a jornada do Java foi desde ficar rígido ali, o pessoal falava que era muito verboso, etc., até uma jornada mais flexível, de verboso a eficiente. Então, acho que foram mudanças ali muito interessantes para a gente acompanhar. Beleza, e o mundo antes do Java 8? Como era ali antes do Java 8? Tem pessoas que trabalham ainda com essas versões do Java 6, Java 5. É comum, tá? Em alguns legados acontecer de pessoas ainda estarem utilizando essas versões do Java. Isso é muito comum, inclusive. Tem várias grandes empresas que utilizam ali o Java antes da versão 8. Tá, mas Nathaniel, como era a versão como era o mundo ali do Java antes da versão 8. Imagine você estar ali em 2013, nós já estamos atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, 2024. Agora imagine você ali em 2013 desenvolvendo aplicações Java com código mais rígido, verboso e a repetição de código às vezes podia ser até inevitável, né? Algumas vezes você tinha que repetir alguns códigos mesmo. Você gastava horas escrevendo boilerplate de código, por exemplo, getter e setter, estrutura de controle longa, enfim, tem muita coisa que você fazia. A funcionalidade de data no Java era pesadelo de time zone, né? As pessoas utilizavam ali, era bug atrás de bug, cálculos complicados, enfim, era bem chato você utilizar o time zone e utilizar a API de data do Java era bem chatinho, tá? Para quem viveu isso aí sabe que era chato. Programação funcional parecia algo muito distante, não era algo que brilhava os olhos ali no Java, tanto que algumas outras linguagens que podia se desenvolver de forma mais funcional, até JavaScript e etc., estavam começando a ganhar mais espaço do que o Java, justamente por causa disso, porque não tinha essa flexibilidade ali no Java. Você via desenvolvedores de outras linguagens usando expressões lambda e questionavam por que o Java ainda estava preso ali no passado, né? Então, era muito comum isso acontecer também. E então, em 2014, uma luz no fim do túnel. Isso mesmo, chegou o Java 8, que inclusive é uma versão muito utilizada por vários desenvolvedores ainda hoje. A versão 8 chegou do Java com muita novidade legal, muita coisa bacana, e aí a gente pode dizer que foi o despertar do Java. O Java ali nasceu, despertou para algumas atualizações de mercado que foram muito importantes no Java 8. O Java 8, acho que ele foi realmente um divisor de águas com lambdas. Você finalmente podia escrever códigos mais concisos e expressivos ali. Então acho que foi uma virada de chave o, o Java a partir da versão 8. Imagina você ter que filtrar uma lista com centenas de linhas, de loops, agora tudo em uma única linha usando streams. Cara, isso foi sensacional você utilizar stream no Java. Então mudou bastante e eu acho que isso foi bem legal. Foi um momento de celebração mesmo. Finalmente o Java estava se modernizando. Os desenvolvedores começaram a sentir que suas necessidades estavam sendo ouvidas. E a própria comunidade em si, né, trabalhando para que isso, porque o Java é, tem fóruns ali de comunidade para suas atualizações, etc. Então, é muito importante a gente entender que nesses momentos, o Java, principalmente nessa época ali de 2014, o Java ele veio com uma modernização muito boa e bem adotado ali por vários desenvolvedores na época. A nova API de data e hora, por exemplo, do Java trouxe a ordem ao caos, né? Permitindo a manipulação de datas de uma forma mais intuitiva e segura. Então, foi muito legal ali esse ponto de desenvolvimento do Java 8. A API de data foi muito boa. E aí a gente pega aqui alguns exemplos de código mesmo, ó, que a gente tem o Lambda do Java 8 que a gente pode utilizar uh, stream, enfim, a gente pode utilizar várias coisas legais ali
no Java 8 para filtrar dados. Eu quero pegar os dados aqui que comecem com a letra A e transformar isso numa lista, numa collection desse carinha aqui, beleza? A gente consegue fazer isso, que a gente imprime os nomes, né? Aqui a gente pode pegar o Lambda aqui para transformar os nomes em letras maiúsculas, usando essa função aqui do toUpperCase. Então, assim, a gente usa um map e aí transforma isso numa lista, devolve isso para essa lista de todos esses nomes estarem com letras maiúsculas. Então, isso foi algo muito legal que a gente conseguiu utilizar no Java 8. Aí a gente pode pegar aqui também em alguns outros usos para o stream mesmo. Por exemplo, filtros, né? A gente consegue utilizar filtros ali, ordenar os números e transformar isso numa collection, eventualmente, ali de números que a gente queria estar filtrado, ordenado, e aí a gente transforma isso numa collection. Isso ficou bem legal no Java, a gente conseguiu fazer isso, consegue fazer isso nas versões mais atuais do Java. Então, isso começou ali no Java 8. Então, o Java 8 conseguiu fazer isso de maneira bem legal e a gente conseguiu utilizar ali. Esse exemplo aqui de stream, por exemplo, para calcular a soma de todos os números, né? E a gente consegue utilizar o reduce, que aí a gente reduz a lista somando os números aqui. Então, é uma coisa legal. A primeiro momento, acho que os desenvolvedores mais antigos do Java já estranharam essa sintaxe nova ali, né? Porque é um paradigma diferente você trabalhar dessa forma. E a galera da velha guarda, né? Como nós chamamos a galera da velha guarda. Eu sou um pouquinho, nasci ali no Java 6, então não estranhei tanto. Já comecei minha carreira com PHP, com linguagens ali que me davam um pouco mais de liberdade, com JavaScript também. E aí, depois que eu vim para o Java, eu gostei muito do Java, principalmente por causa dos frameworks, mas também ali com a evolução. Eu já vi essa evolução ali do Java 8, então foi bem legal na minha carreira isso também, tá? Então aqui a gente pode fazer, por exemplo, fazer uma comparação e pegar o maior número, né, que tiver em uma lista inteira. Então foi bem simples ali. Acho que o Java evoluiu muito com os streams. O datetime, cara, mexer com data no Java era um pesadelo terrível a gente conseguir mexer com data no Java. Então, o local date veio ajudando tremendamente a gente pegar a data atual aqui, muito simples para pegar a data atual, a data e hora atual também, com local date time, local time, né, no caso. Então, aqui tem um local date time que a gente consegue pegar a data e hora, tem um local time que a gente consegue pegar exatamente, especificamente a hora. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente utilizou dessa API do Java para fazer cálculos, por exemplo, adicionar dias aqui, a gente quer adicionar aqui 2 semanas, ou 2 dias, ou enfim, 2 meses, a gente só adiciona aqui. E a gente não fica com aquele problema que a gente tinha antes de timestamp, cara, era terrível programar na API do Java antes do Java 8. Então, isso foi uma evolução muito significativa. E aqui a gente quer fazer cálculos entre datas, enfim, acho que isso nos ajudou muito no nosso dia a dia de desenvolvimento e a maioria das empresas hoje, inclusive, utilizando a versão 8+. Então, a gente consegue utilizar isso. A interface mais funcional ali, né, do Java. Então, a gente consegue utilizar interfaces mais funcionais para a gente utilizar métodos e funções, na verdade, funções ali na nossa interface, né, para a gente conseguir implementar essas funções e de fato utilizar ali. Isso aqui é mais uma sintaxe que a galera da velha guarda estranha, inclusive pouco utilizado, pelo menos eu vejo na maioria dos projetos aqui, pouco utilizado essa interface funcional, tá? Bom, aí a gente teve a questão do predicate também, a gente conseguiu utilizar predicate com Java. E aí veio o Java 9, modularizando o caos, porque era tudo junto. Imagina você ter um pacotão, tudo misturado ali. E aí a gente tem a possibilidade de modularizar. O Java ele não parou ali na versão 9 com Java, ou com Java 8. Com a versão do Java 9 ali, a modularização entrou em cena. E aí, antes que você estava preso ali a grandes monólitos, agora você podia modularizar a sua aplicação. E isso foi uma revolução muito legal no Java. Imagina como era ter um quebra-cabeça onde finalmente todas as peças ali se encaixavam
Então, isso ajudou muito a partir do Java 9. Isso ajudou grandes organizações a decompor aplicações gigantescas em módulos gerenciáveis, melhorando a manutenção e o desempenho ali do software escrito a partir do Java 9+, né? Que aí tem muitas empresas, inclusive, que utilizam hoje o Java 11 como sua versão padrão. E aí a gente vê. Mas aí veio a corrida acelerada, do Java 11 ao Java 15. Que corrida acelerada foi essa, Nathaniel? Bom, a gente pode perceber que vieram muitas atualizações. A partir do Java 10, o ritmo de lançamentos ficou frenético, com inovações sendo entregues a cada 6 meses. Isso mesmo, versões do Java, elas estavam sendo disponibilizadas a cada 6 meses, e isso não era o habitual do Java, né? Então pense em como a introdução do VAR ali no Java 10 em específico simplificou ainda mais o código, trazendo interferência de tipos, desculpa, inferência de tipos para as variáveis locais. Então, isso foi alguma coisa muito legal, mas também teve tensões e desafios, né? Os desenvolvedores enfrentaram o desafio de se manter atualizado em é um desafio e uma oportunidade também, né? De conseguir se atualizar na própria linguagem em si. Então, é um desafio você acompanhar essas evoluções, mas o mais legal do Java é a retrocompatibilidade, né? Então, você consegue escrever, muita gente diz que usa, por exemplo, hoje o Java 17, mas escreve as features do Java 8, 11, né? Então, enfim, teve esses desafios, né? Com mudanças mais rápidas, era fácil sentir sobrecarregado, mas cada versão trouxe algo que você não sabia que precisava, que era interessante, que era importante. Então, teve um peso ali, tá? Mas, Nathaniel, como se manter atualizado? Como eu consigo me atualizar? É você praticar no seu dia a dia, no seu projeto, a versão do Java que você tem, você utilizar mais dos recursos dessas atualizações. Eu acho que isso é muito importante para manter-se atualizado ali no Java. E aí veio o VAR, né? Não é o JavaScript, tá, gente? Não é a mesma coisa do VAR do JavaScript, a utilidade é outra. Então ali mas a gente vê que o código fica um pouco mais simplificado, né? A gente consegue ver ali de forma mais simples o código. Quando a gente utiliza o VAR, tem os seus problemas também, porque às vezes você quer saber o tipo daquela variável ali, e você não consegue ver o tipo porque está anotado com VAR. Isso era uma coisa que muitos desenvolvedores achavam muito importante. Então, principalmente em code review, quando você não está utilizando code review ali na sua IDE, você está utilizando uma ferramenta como GitHub, Bitbucket e etc. Aí pode ter um problema ali na hora de você entender o tipo dessa variável em específico, né? Para quem gosta, mas de qualquer forma tem IDEs que se você baixar o código ali, você vai ver qual é o tipo, mesmo você utilizando o VAR, né? Então, depois do VAR, a gente veio ali o Java 11 melhorando muito como a gente trabalha com strings. Se a gente poder ver aqui, ó, por exemplo, a gente consegue ver se a string tem algum espaço em branco ali. A gente consegue repetir conteúdo da string várias vezes se a gente quiser. E é muito interessante conseguir limpar ali ah, os espaços, né, que tem naquela string, enfim, limpar os espaços à direita ou à esquerda. Então isso ajudou muito também na manipulação de strings, e tem mais coisas de strings, por exemplo, a gente conseguir fazer aqui ó, essa saída muito massa aqui do Java, né? Então a gente fazer um transform dessa string e a gente conseguir até fazer um uppercase ali de uma string específica. Então é muito interessante como a gente conseguiu dar uma melhorada ali em trabalhar com strings. E aí do Java 8, do Java 12 ao 14, a gente veio ali também com o switch, expressões de switch, né? Então a gente tem ali o nosso switch bem melhorado ali, do switch case ali, sem muita coisa de diferente. E aí a gente consegue deixar ele mais clean, né? Usando o switch expressions ali. Então é como se a gente estivesse criando uma função mesmo. Então acho que é muito interessante para quem quiser utilizar ali. E aí veio o Java 3 ao 15, a gente consegue ter os text blocks, que aí a gente escreve ali um tipo de texto específico, né? Um JSON,
o HTML, e aí a saída é exatamente essa daqui, ó. A gente imprime o JSON, imprime o HTML, imprime o SQL e fica exatamente com essa saída aqui por causa do text block, né? Então acho que foi uma atualização. Beleza. E o Java moderno? Qual é a revolução silenciosa que aconteceu com o Java moderno? A gente pode perceber que hoje o Java 16 em diante, que tem muitas empresas que utilizam ali 17 em diante, você vai estar trabalhando com uma linguagem mais poderosa, segura e performática, com inclusive otimizações na própria JVM, né? Então é muito interessante. As novas APIs, como o Record, classes seladas ali, ajudaram a simplificar a estrutura de dados, enquanto melhorias na segurança e no Garbage Collection tornaram o Java ideal para ambientes críticos de alta performance. Então, assim, é muito mais performático você trabalhar nas versões mais atuais do Java. A gente pode perceber, por exemplo, ali no Records, que legal, que a gente consegue criar de forma mais simples, né? Tem uma estrutura de dados ali que eu crio um records e utilizo esse records de uma maneira bem simplificada, tá? Eh, e nem precisa ficar usando tanto DTO, Lombok, etc. E aí a gente pode pegar um record utilizando um modelo quase rico. Por que eu disse modelo quase rico? Né? Porque a gente tem um modelo rico e um modelo anêmico. Dali na nosso modelo, nosso model, enfim, a gente ter alguma coisa de regra para aquele modelo em específico, como essa que eu coloquei aqui, calcular o preço total e etc. E aí a gente consegue colocar a regra no próprio objeto, né? No próprio model. Então, para quem gosta de utilizar modelo rico aí, é possível a gente utilizar isso utilizando records também do Java. Mas aí vem um ponto que é importante, que o records e ele é imutável, né? A ideia dele é que ele seja imutável. Então, se você quiser mudar, se quiser criar um getter setter ali, você não vai criar um getter setter no records, né? Mas você pode criar um novo objeto. Isso pode ser um problema, dependendo daquilo que você for fazer. Então, o ideal para você usar records ali é saber que ele é imutável se você quiser utilizá-lo de uma maneira imutável, mas se você quiser ficar atualizando sempre, talvez não vai ser tão legal assim você utilizar o records. Aí você pode decidir usar uma classe, por exemplo, uma classe normal. Ah, aí a gente tem aqui as interfaces com Sealed Class. Isso foi muito legal, porque você pode definir qual classe vai implementar a tua interface. Ou seja, eu tenho aqui uma interface que é o estado, e aí eu permito que três classes implementem esse estado, que é o iniciado, processando e finalizado. Então, somente essas três classes podem implementar essa interface. Então, isso foi muito legal aqui, a gente implementando a classe Start, né? Então, essa Select Class também foi algo muito interessante ali do Java. E aí veio o Java 21 com a Virtual Threads para melhorar a performance ali. A gente não ter que ficar utilizando somente as threads que tem ali nos seus processadores. Então a gente consegue não deixar nada bloqueante por causa das Virtual Threads. A gente consegue. Então acho que foi muito legal, uma evolução muito massa do Java, da gente utilizar Virtual Threads. Vou mostrar aqui para vocês código, tá? No meu GitHub, se você for olhar, tem todos os códigos que eu mostrei aqui de exemplo. Você pode dar uma olhada lá no meu GitHub, as versões do Java aqui. E aí eu vou mostrar aqui a gente rodando, por exemplo, o Virtual Threads. Eu tenho alguns exemplos aqui, né, do Virtual Threads, a gente rodando esse exemplo aqui do Virtual Threads. Aqui o meu tá com Java 21, né? E aí ele tá rodando aqui. Aí, esse exemplo 2, eu acho que se eu não me engano foi o que eu coloquei no slide, é o exemplo mais legalzinho aqui que a gente consegue ver as tasks, né? E as execuções das tasks na Virtual Thread. Então isso é bem legal, né? Tem um terceiro exemplo aqui que a gente sobe um servidorzinho aqui. As classes seladas, né? Eu coloquei alguns exemplos muito legais aqui também, por exemplo, de um círculo, né? Eu tenho um desenho de um shape aqui e eu permito só que tenha círculos, retângulos e enfim, e aqui eu posso decidir a implementação que vai usar esse nosso shape. E aí, eu desenhando aqui, eu tenho uma interface que limita as suas implementações, né? E aí aqui eu tenho um outro exemplo que é do nosso estado, né?
que é o que eu mostrei no slide. A gente tendo aqui o estado iniciado, processando e finalizado, mas todos eles fazendo parte da interface state, que é a nossa interface aqui do estado atual. Então, que todos eles estão implementando o nosso state, e lembrando que o state é uma classe, é uma interface selada, né, que só permite que esses carinhas aqui implementem ela. Então, se a gente quisesse tentar implementar aqui, eu vou criar uma classe nova qualquer e tentar implementar, por exemplo, o state aqui, ó. Aí ele já vai dar problema, né? Porque eu tenho que adicionar ele lá para eu permitir. Se eu adicionar, aí de fato eu consigo aqui, ó. Você viu que eu cliquei, ó. Aí ele colocou aqui qualquer. E aí, beleza, aí eu consigo implementar essa minha interface. Mas se eu não tiver essa permissão aqui, eu não vou conseguir implementar essa minha interface, beleza? Deixa eu voltar aqui pro jeito que estava antes. Excluir esse aqui. E aí a gente pode ter as classes seladas. Os records, a gente tem aqui o modelo que eu deixei aqui do modelo quase rico, né? Aqui a questão da coordenada. O nosso recorde fica bem simplificado e a gente consegue utilizar ele aqui, ó, tá vendo? Latitude e longitude. Então facilitou bastante a questão de estrutura de dados que a gente teve. A imutabilidade, se a gente for olhar aqui, esse exemplo de imutabilidade, né? A gente teria que criar um outro objeto para atualizar as informações desse aqui. Isso não seria tão legal assim. O modelo quase rico, que é o que eu mostrei para vocês, da gente ter implementações dentro do Record, já que a gente tem uma classe Record, a gente pode ter implementações aqui, lembrando que desde que siga a regra de imutabilidade, né, desse objeto. Então a gente consegue sim utilizar um modelo aqui quase rico, né? E aí os text blocks, é bem legal a saída deles aqui, ó. A gente for colocar aqui a saída dos text blocks, o switch, as expressões de switch. Você vê que todos esses aqui, hoje é dia. Então, colocando aqui o dia da semana. E aí a gente tem os exemplos de string, transforms, strip, repeat, enfim, como que a gente consegue melhorar ali a manipulação de strings. E o var, que é o tão utilizado var ali. Você vê que aqui a gente consegue dar uma olhada, né, no tipo aqui, nesse cara em específico. E aí a gente veio no Java 8, que veio com muitas atualizações, que foram muito legais ali para a comunidade. E é isso que foi a evolução do Java para nós, tá? Acho que a evolução do Java foi muito interessante, desde o Java 8 até o Java mais moderno ali, o Java 21. Na data que eu tô gravando esse vídeo, já lançou sim ali o Java 22, mas a gente coloquei aqui as features até o Java 21, beleza? Bom, eu sou Nathaniel Paiva, atualmente eu trabalho como líder de engenharia, sou palestrante no TDC também, coordenador, participei de coordenação. E se você viu o vídeo até agora, você merece ganhar um dos meus cursos. Para você que não sabe, eu também sou professor na Udemy e aí eu gosto de liberar cursos gratuitos com um único requisito. Você precisa acessar meu Instagram, @nathanieltech, me seguir lá e me mandar um direct falando que viu o meu vídeo e aí eu te entrego um curso totalmente gratuito. Tá, Nathaniel, quais cursos você tem? Bom, vou mostrar aqui para vocês. Na Udemy eu tenho todos esses cursos aqui, ó. Tenho modelo de arquitetura C4 Model, arquitetura hexagonal, Spring Framework 5, Spring Boot 2, Spring Boot com Wildfly, que é o servidor de aplicação, a evolução ali do JBoss, lógica de programação, para quem está começando, criar aplicativos com Ionic 3 e Laravel, React Redux, Spring Boot 2, MongoDB com PLSQL, Angular, integração de APIs. Eu tenho também outros cursos como Fundamentos de Programação Orientada a Objetos para Iniciantes, o Alpha 2, utilizando integrações ali com a Ionic e o Spring no back-end, Angular, Spring Mongo, Angular Spring também. Tem o MongoDB,
um guia de MongoDB para quem quer aprender MongoDB, testes unitários. Gente, teste unitário é muito importante para você que quer aprender. Então, tem vários cursos padrões de projeto em Java, design patterns como Factory, Strategy e etc. Tem todos esses cursos, beleza? Então, é muito importante. Se você gostou da minha didática, então me siga e me procura lá no meu Instagram para eu liberar esse cupom gratuito para você, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e te aguardo para as minhas próximas aulas. Valeu!